pode parecer que somos seres isolados em um universo de objetos independentes. Para a maioria das pessoas, isso parece óbvio demais para merecer exame. Embora a resposta esteja em toda parte, ela permanece um segredo aberto. Você ainda está pensando, olhando, vivendo, a partir de um centro fenomenal imaginário. Enquanto você fizer isso, você nunca poderá reconhecer sua liberdade. Vamos entender os grandes mestres quando dizem: eu não sou, mas o universo sou eu mesmo. A forma não é diferente do vazio, o vazio não é diferente da forma. Forma é vazio, vazio é forma. Assim é com sentimento, concepção, capacidade de escolhas e consciência. Doutrinas, escrituras, sutras, ensaios, não devem ser considerados como sistemas a serem seguidos. Eles apenas contribuem para o entendimento. Devem ser para nós uma fonte de estímulo, e nada mais. Se o adotarmos como regras, em vez de usados como inspiração, eles são um obstáculo. Um mestre chinês me disse: todos os sutras são para ensinar as pessoas a esvaziar. Você não pode entender como esvaziar antes de entender o Sutra do Coração, este velho ensinamento de Buda. Esvaziar é uma maneira chinesa de dizer ver não objetivamente, mas ver que todas as coisas são desprovidas de qualquer natureza própria, tanto os objetos quanto seus sujeitos. Esvaziar significa livrar a visão, tanto do sujeito quanto dos objetos, para a mente permanecer em sua pureza eterna. Deixe-me dizer novamente em outra forma de palavras. A questão não é o que as coisas são ou não, mas como as coisas são percebidas por alguém que vê como realmente deveria ver. O objetivo do Sutra é induzir as pessoas a ver corretamente, em vez de discutir sobre os objetos vistos. É o ver, e apenas o ver, que importa. A vacuidade ou não vacuidade dos próprios objetos é incidental, uma vez que, em todo caso, depende exclusivamente de como os vemos. Não há diferença entre o ignorante e o iluminado? Parece uma pretensão. Se existe um eu para conhecer a iluminação, então ele não pode saber disso. Nenhum eu jamais foi iluminado. Nem mesmo o Buda. Acho que ele disse isso com bastante frequência, mas poucas pessoas prestam muita atenção ao que ele disse, por mais que leiam o que é atribuído a ele. Ele disse que não tinha atingido qualquer coisa. Isso mesmo, nem ninguém mais. Nenhum qualquer outro corpo. Essa interpretação pressupõe um eu individual autônomo atingindo ou não um estado de espírito. A doutrina atribuída ao Buda aponta que não existe um eu individual, nem qualquer estado, ou outra condição conceitual qualquer. E isso vale para qualquer ação neste mundo, não só a busca de iluminação ou conceito de iluminação. Fica mais fácil e mais correto experimentarmos a realidade no dia a dia. Assim, a suposição de que eu faço alguma coisa é, na verdade, a falsa suposição de que eu, o ego, faço, como se tal eu, tal ego, existisse. O que existe, em verdade, é a ação sem o ego agindo como seu suposto autor. Há apenas ação, não um autor, há apenas o ato, não um fazedor. O ato é a testemunha da ação, não o ego, que é meramente uma suposição que o ato existe. Então, quando a mente silencia surge a compreensão. Quando a necessidade de explicar, interpretar e compreender cede espaço à pura observação. Na quietude do pensamento, a verdade se revela, não como uma conquista intelectual, mas como um despertar para o que sempre esteve presente. A meditação é em si uma prática de fazer e não fazer. Embora seja verdade que a meditação é uma ação que realizamos, o que realmente fazemos não é absolutamente nada. Esta ação de não ação pode ser difícil para muitas pessoas aceitarem, especialmente no Ocidente, onde vivemos apenas procurando dificuldades. O oceano se move, não porque deseja se mover ou porque sabe que é sábio ou bom, ele se move involuntariamente, inconsciente do movimento. É assim que você também retornará à realidade. E quando retornar, não saberá disso, porque você mesmo teria se tornado realidade.
As qualidades que possuímos nunca devem ser motivo de satisfação, mas sim as qualidades que descartamos, as qualidades de evolução interior. Sem prestar atenção nessas qualidades, continuamos a sofrer. É apenas o ego artificial que sofre. O homem que transcendeu seu falso eu não se identifica mais com seu sofrimento. Assim sendo, o santo é aquele que disciplina seu ego. O sábio é aquele que se livra de seu ego. Somos vespas que passam o dia em uma tentativa inútil de atravessar um vidro, enquanto a outra metade da janela está completamente aberta. Muitos se iludem serem sábios. Não confunda. O ego é ardiloso. Desapego é um estado, não uma totalização de indiferenças alcançadas. Isso acontece por conta de nosso condicionamento. O intelecto parece ser um pré-requisito quase inevitável, e se perde em si mesmo. Mas ele deve ter o seu lugar numa mente simples. Mas na viagem interior, arrume suas malas, vá para a estação sem elas. Pegue o trem e deixe seu eu para trás.